assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, no caminho do meu gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, falou, olha, ainda bem que eu levei umas palmadas, meu pai me ensinou a ser homem. A gente tem que ser uma arma que temos que ter na mão. Ei, gente, eu sou Luara, falo aqui de Belo Horizonte. Eu sou o João Gabriel, estamos aqui de Teoflotone, Minas Gerais. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que aconteceu essa semana, que é justamente o STF já tem maioria para criminalizar a homofobia. Só que isso foi colocado dentro da lei de racismo. Vamos entender o que está acontecendo no Brasil sobre esse tema? Bom, gente, é o seguinte, a homofobia e a transfobia, elas não estavam presentes ainda na legislação penal. O que aconteceu no Brasil é que a lei contra o racismo, ela tinha em seu texto preconceito por cor e raça, e logo depois eles agregaram religião e procedência nacional. Em 13 de fevereiro desse ano, o Senado, a Procuradoria-Geral da República, a AGU e grupos contra e a favor pressionaram então o STF para que ele tomasse alguma decisão sobre esse tema que estava no limbo aí, né? E aí o que aconteceu? 6 dos 11 ministros que compõem a corte reconheceram que no Brasil existia uma mora, ou seja, estava demorando demais para que fosse tratado esse tema. Então, por conta da omissão que estava acontecendo, eles decidiram que essa conduta deveria estar presente numa lei. E a lei escolhida é a 7716 de 89, Lei de Racismo. E aí, dia 23 de maio, que foi o dia que o presidente do STF, Dias Toffoli, decidiu por suspender essa votação, que vai voltar dia 5 de junho. E aí, o que a gente tem que debater nesse vídeo? Por que é o STF que está cuidando disso? Não é o Congresso? O STF agora está fazendo leis? Vamos entender o que está se passando. Me diz aí sua opinião, João. Pois é, Luara, realmente um salve aí a todos e todas do Politiquejo. O tema da criminalização da homofobia realmente transcende os limites propriamente do direito, né? Ele esbarra fatalmente na política, no princípio da separação de poderes, nessa divisão de competências, né, de funções estatais, na função de julgar, na função de legislar. E é sempre bom lembrar, né, pessoal, nós estamos diante de direitos e garantias fundamentais, é claro, né, a autodeterminação e realmente a interferência do Estado sobre o amor das pessoas, sobre o afeto, de fato é algo que transcende simplesmente a edição de uma lei ou não. Lembrando, por exemplo, né, que há menos de 30 anos, gente, a homossexualidade era tratada como uma doença, né? Há pouquíssimo tempo a gente faz um debate público, né, de leis e de julgados por igualdade. Eu me lembro claramente o filme O Jogo da Imitação, que o Alan Turing foi aí o cara que inventou o que a gente conhece hoje como computador, suicidou porque na Inglaterra a orientação sexual homoafetiva era criminalizada. E aí, pra gente não delongar muito, né, alguns dos argumentos levantados pelo Paulo Iotti, que é doutor em Direito, ele diz que havia uma desigualdade na medida em que a lei de racismo criminaliza outros comportamentos, ou seja, a discriminação, né, por cor, etnia, raça, e até mesmo o antissemitismo, que foi pauta de um julgamento há cerca de 15 anos lá no STF. E ele dizia que não poderia haver o que ele chamou de hierarquia de opressões, ou seja, por que o Supremo Tribunal Federal considerava que aquelas outras discriminações eram passíveis de ser reprimidas pelo Estado e a homofobia e a transfobia não seriam passíveis, né, desse tratamento igual. É um debate que ainda vai render muitos frutos. Aí eu te pergunto, Luara, o que isso tem a ver com separação de poderes? O que isso tem a ver com o Congresso que a gente vive hoje? O que você acha disso tudo? Vai lá. Pois é, antes de te responder, a gente tem que fazer um apanhado histórico do que vem acontecendo nos últimos 13 anos, no mínimo, no Brasil, que é justamente o projeto de lei 122 de 2006, de autoria da deputada Yara Bernardi, que já era um projeto anti-homofobia, e o quanto que esse projeto foi aí deixado de lado, né, por muitos anos, então 13 anos parado. Depois a gente teve o projeto 7582 da deputada Maria do Rosário, que também foi deixado de lado, e o 134 de 2018 da senadora Marta Suplicy. Todos esses 3 projetos foram deixados de lado porque a gente tem uma bancada conservadora muito forte, né?
e que se omite em relação a esse tema. Então, no entendimento do ministro Barroso, hoje em dia, né, ele fala que se o Congresso atua, a vontade do Congresso tem que prevalecer. Mas se o Congresso não atua, o Supremo, então, tem que fazer valer a Constituição Federal e atuar de alguma forma. E na visão do ministro Fux, ele diz que a questão ultrapassa a questão penal e ela também traz um pertencimento a essa população em vulnerabilidade e tudo mais, faz todo esse levantamento. E aí, João, tem a ver o que o Fux diz, porque caminha junto à lei penal, junto a políticas públicas. Agora, a gente não tem políticas públicas suficientes no atual governo. Então, assim, tem um risco da criminalização da coisa, mas ao mesmo tempo você não tem coisas que vão garantir aí a segurança, a saúde dessa população em vulnerabilidade, né? Então, assim, o STF que deveria reconhecer a omissão que vem ocorrendo no Brasil há tanto tempo e orientar para uma tomada de providências, ele acaba ali dando uma esbarrada em algo que pode estar sem solução por não termos políticas públicas e vontade decente na atual conjuntura. Então a gente cai um pouco ali no punitivismo. E uma outra coisa é que a gente ainda corre o risco de ter aquele efeito backlash, que é o aumento do conservadorismo dentro do nosso Congresso, em se tratando de uma bancada tão forte que ainda continua polarizando essa questão da homofobia e que vem avançando com a homofobia para cima dos nossos corpos, dos nossos ideais. Então tem um pouco de medo nessa situação aí. O que você acha, João? Pois é, sem contar, né, Laura, que é muito cômodo para os deputados, por exemplo, né, sem entrar no mérito, é óbvio que o politiquejo é a favor da diversidade, é a favor das garantias individuais, é a favor da promoção de uma vida diversa, livre, plural e democrática e com saúde pública e direitos sociais assegurados, mas assim como esse, outros tantos vão ser pauta, né? Serão assuntos polêmicos, né, para serem tratados no Congresso, que é o que a gente chama de caixa de ressonância do povo, né? E aí, numa postura muito cômoda, uma série de deputados fala assim, não, eu não vou discutir, não vou pautar isso, deixa lá para os 11 iluminados do STF decidirem sobre a vida de milhões de pessoas, né? Então, assim, é preciso reafirmar esses direitos, mas também é preciso ter muito alerta. Olha esses movimentos no domingo, né? Nós temos uma instituição de 11 membros, que são os 11 ministros do STF. Quando eles decidem algo que desagrada a certa parcela da população, fica muito mais fácil você ir lá do que você cobrar do seu deputado, que é 1 em 513 ali. Então, é preciso atenção para esse tipo de distorção que a República Brasileira vive, né? E mais do que isso, né, João? Também a gente tem que trazer luz para esse tema e denunciar que o Brasil é o país que mais assassina LGBT no mundo, assim. Olha como que os dados são alarmantes. Em 2010, foram 130 homicídios de pessoa LGBT+. E aí você pensa, não, a gente está evoluindo, porque a gente tem consciência e tudo mais. Não, a gente mais que triplicou. Em 2018 foram 420 homicídios de pessoas LGBT. E a cada 20 horas, um LGBT ou é assassinado ou suicida por conta dessa perseguição, né, por ser vítima de LGBTfobia. Então os dados são muito alarmantes. É um país muito conservador e isso é péssimo, porque a gente está matando a própria população. É muito triste a situação do Brasil, né? Exato. Eu gosto de lembrar sempre quando as pessoas falam assim, que o Brasil é o país da harmonia, da paz, samba, futebol, carnaval. Não, pessoal. Nós temos uma sociedade violenta, forjada sobre muita violência, e o nosso estado de Minas Gerais, infelizmente, guarda muito dessa história, né? 45% das vítimas eram homens gays. 77% tinham até 40 anos. 49%, quase metade, foram assassinados na rua. E 29,5% com armas de fogo. E um dado alarmante, apenas 6% das pessoas LGBT assassinadas tiveram seus criminosos identificados. E aí, para tristeza nossa do politiquejo, em 2018, Minas Gerais foi o segundo estado com o maior número de assassinatos. Então, assim, na descrição do vídeo vocês vão ter uma série de notícias, né? Só para ficar em um dado aqui, que para mim é muito sério, e é mais um recorte que precisa ser feito nesse debate. No Brasil, a expectativa de vida de transexuais é de 35 anos, ou seja, quase a metade da expectativa de vida da população brasileira no geral. Há uma série de iniciativas para tentar
corrigir essas desigualdades, proteger essas populações vulneráveis, essa é a palavra certa, né? Então, o politiquês se soma a essa série de medidas aí para tentar mudar esse quadro, né, Luara? E mais do que isso, além da expectativa de vida de uma transexual 35 anos, ainda tem que a profissão que consegue abarcar essas pessoas regra geral, prostituição, porque as empresas não abarcam a população LGBT e muito menos transexuais. Então o mercado de trabalho está fechado para essas pessoas, a rua está aí com violência exposta, então a gente tem preconceito, a gente fecha as portas do mercado de trabalho e a gente acaba matando essas pessoas que não tem outra opção a não ser estar trabalhando em situações de vulnerabilidade. Essa responsabilidade do país como um todo para essa parcela da população é gigantesca. Então é um tema muito delicado mesmo. E para concluir, tem um instituto lá de Los Angeles, o Instituto Williams de Direito da Universidade da Califórnia. Eles fizeram um levantamento dizendo que os países que têm maior liberdade de imprensa e aceitação, a inclusão legal das pessoas no mercado de trabalho é muito mais forte. E o Brasil, que não tem, né, liberdade de imprensa quase, essa relação não existe. Então, no ranking que se mede a liberdade de imprensa por esse instituto, o Brasil está no lugar 105 do ranking de 190 países. Então, nossa situação está bem difícil mesmo. Pois é, para trazer exemplos positivos, né? Alô, presidente! A gente vive uma era, infelizmente, né? O nosso presidente, o nosso governo só copia exemplos ruins lá de fora, né? Então, quem sabe o politiquejo aí, como o bastião da democracia e da diversidade, trazendo esses exemplos de fora, não é ouvido e alguém começa a nos ouvir e copiar os exemplos de fora, né? Nós trouxemos nesse vídeo 3 exemplos, além do que a Luara contou, né? 3 países: Noruega, Holanda e Inglaterra. Na Holanda, o governo já passou a desenvolver um projeto de conscientização e de afirmação desses direitos na diversidade, né? Numa cartilha apresentada, o link vai estar embaixo também, eles garantem, inclusive, né, apoio financeiro substancial e uma estratégia clara para combater a discriminação contra a comunidade LGBT, tanto em termos regulatórios, é dizer, de leis, né, quanto em práticas sociais, de conscientização social mesmo, política. Na Inglaterra, a partir de 2018, né, o governo passou a fazer uma campanha que traz uma série de medidas, dentre elas, diminuir a desigualdade que a população LGBT sofre no âmbito da saúde, principalmente, aumentar o programa de combate ao bullying homofóbico, bifóbico e transfóbico nas escolas, então a educação sexual, que nossa gloriosa ministra Damares, né, tanto critica, apresentar propostas para acabar com as terapias de conversão, foi aquela polêmica, né, da cura gay, e intensificar as ações contra crimes de ódio praticados contra a população LGBT. E aí, na Noruega, segundo consta, a população LGBTQ se sente mais feliz. O país escandinavo apresenta políticas públicas, entre outras coisas, com o objetivo de intensificar o esforço antidiscriminação e monitoramento e melhor conhecimento das condições em que a população LGBTQ vive. Quer dizer, eles procuram conhecer, né? E hoje saiu o dado aí de que o IBGE vai diminuir o censo, né, as questões do censo do Brasil. Então nós vivemos uma era de muita obscuridade, porque aqui no Brasil, Luara, a gente não vai nem nos conhecermos a nós mesmos, né, com a redundância que a gravidade do momento exige. Ou seja, o censo não vai mostrar quem somos nós. E aí, para ficar então no exemplo aqui mais perto, o Uruguai aprovou uma lei para pessoas trans que valorizam e que promovem a diversidade. E aí nós temos aí um projeto de lei no Senado em andamento que tenta proibir as restrições à manifestação razoável de afetividade de qualquer pessoa em local público ou local privado aberto ao público. Quer dizer, em 2019 nós estamos tendo que fazer uma lei para dizer que o afeto das pessoas não pode ser restringido, né? A gente lembra inclusive do mamaço, né? As mulheres que são impedidas de amamentar seus filhos. E aí, Luara, há uma brecha nesse projeto de lei que exclui essa proibição ao ódio a templos religiosos. Quer dizer, o fundamentalismo religioso pode continuar odiando a diversidade humana, talvez desfazendo alguns mandamentos, inclusive, de Jesus, né? Enfim. Eu acho que você fecha bem assim, esse assunto com os mandamentos de Jesus, porque Jesus, se estivesse aqui, estava entrando nesses templos aí com chicote afora e falando para o povo, presta atenção no que vocês estão fazendo. O que eu mais vejo é essa questão das próprias empresas, tem os dados oficiais também que já registram
que 1 a cada 5 empresas não admite um LGBT, e mais que isso a gente não tem conscientização, respeito ao próximo, entender as diferenças de cada um, que são coisas que já deveriam estar caminhando aí há muito tempo, porque todo mundo sempre teve as suas orientações sexuais em todo tempo, isso não é novidade nenhuma, mas a violência contra os LGBTs está se acirrando a cada dia mais e cada um de nós tem responsabilidade sobre isso e temos que lutar para reverter essa situação, né não? Beleza. O Politiquês vai ficando por aqui. Gostaria que os nossos telespectadores ficassem com a frase do Bertolt Brecht, né? Que tempos são esses em que temos que defender o óbvio? É isso, pessoal. Até mais. Um abraço. É isso aí, pessoal. Hoje a gente termina sem o nosso ObserV, sem muitas piadinhas, porque o assunto é sério, o nosso povo tá morrendo e a gente precisa fazer alguma coisa para isso. Beleza?